levántate y mira la montaña. La razón siempre creo que le hemos señalado es la injusticia social, el aferramiento a mantener privilegios que ya no se pueden mantener porque el pueblo está muy concientizado. Tú que manejas el curso de los ríos. Querido hermano, quiero expresarle mi afectuosa gratitud por su fraternal apoyo, por el sufrimiento que causó la destrucción de nuestra radio. Su calurosa solidaridad fortalece nuestra misión de asumir con alegría los riesgos de la persecución por identificarnos con los ideales justos y el destino de los pobres. Con mi afectuoso saludo y la reciprocidad de mis oraciones, reciba mis intensos deseos de una feliz Pascua de Resurrección. Óscar Romero, Arzobispo. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina. Caro Pedro, é coisa urgente. Você pode ir agora com a gente à América Central e México. Me responda logo, o negócio é sério. Recebi carta de Romero no mesmo dia em que ele foi assassinado. Tem muita coisa a lhe dizer. Voar em avião com ele era uma segurança. E ele tem voado muito, mas sempre de pé no chão. Tem voado muito, mas não nas nuvens. Tomás foi administrador apostólico de Conceição de Araguaia, a prelasia vizinha, a prelasia de São Félix de Araguaia. Esse foi o motivo de nos encontrarmos. E a partir desse primeiro encontro, temos caminhado juntos em muitos aspectos. A diocese esta de Goiás tem sido sempre um pouco como madrinha
na prelazia de São Félix da Aragóia. Na época da ditadura militar, nós, agentes de pastoral, nos refugiamos várias vezes aqui em Goiás Velho, no Velho, Goiás. Temos trabalhado juntos, Dom Tomás também, na solidariedade latino-americana. Várias viagens na Centro-América, a figura de Dom Romero acompanhando e cobrando de todos nós. Dom Tomás, nesse sentido, tem sido perfeita. No melhor aspecto da palavra. Perfeita é aquele que anuncia, denuncia e conforta. Anuncia, denuncia e conforta. Tomás tem sido perfeita para a Igreja, a própria Igreja e para a sociedade. Um trabalho sempre em prol de uma Igreja alternativa, não paralela, e de uma sociedade alternativa. Claro que a figura do Dom Tomás me chamava a atenção primeiro porque ele tinha um avião. Então isso era inusitado, um frade que tem um avião, né? E que pilota o avião. Ele é o piloto e se mete e tal. Segundo, porque ele trabalhava com o mundo indígena. Ele vai para as aldeias no seu avião, aterriza nos lugares mais inóspitos, difíceis e tal. Teve vários pequenos acidentes, graças a Deus nenhum grave, e falava línguas indígenas. Só fui me aproximar quando eu fui preso, com outros frades dominicanos. E nós éramos 6 presos políticos misturados a 400 presos comuns. O Frei Fernando, o Ivo Lebopin, que na época era frade ainda, eu e 3 leigos que foram colocados no nosso balaio para a ditadura não dizer que o problema era com nós 3. Mas era óbvio que o problema era nos isolados políticos, na medida em que a ditadura nos acusava de ser o grande canal de denúncia de torturas e assassinatos no exterior. E os carcereiros tinham ódio da gente porque nós inibíamos a ação deles sobre os comuns. Com esse ódio, um deles humilhou o Mané no dia de servir o lanche. A gente ficava trancado na cela e tinha uma janelinha de metal, né, que o cara metia a chave por fora, abria a janelinha e ele punha ali o prato de lata com café e um pão. Só que ele pôs o prato de lata para o Mané com café e jogou o pão no chão da cela, né, como quem... Vai lá, cachorro, pega o pão no chão. E o Mané disse lá qualquer coisa para ele, que ele não gostou. Resultado, o Mané foi punido com cela, não cela forte, mas tranca. Tranca é o seguinte, não se sai da cela para nada durante 15 dias. E nós, 5, em solidariedade ao Mané Porfírio, decidimos que também não saímos da cela enquanto não terminar o castigo do Mané, porque é injusto. E por Cristo incidência, em vez de eu falar coincidência, o castigo terminava num domingo de manhã. E nesse domingo de manhã, o Dom Tomás Balduino, pilotando o seu avião, aterrissa em Presidente Prudente, onde tem aeroporto, com mais 4 ou 5 bispos, para nos visitar. Até hoje o diretor da penitenciária está quebrando a cabeça para saber como é que nós, os 6 terroristas, absolutamente debaixo de tranca, sem nenhum meio de contato com ninguém, conseguimos avisar os bispos reunidos lá em Itaici, perto de Campinas, de que nós estávamos castigados e que eles viessem ouvir o nosso relato. Pura Cristo incidência. Por trás da aparente harmonia das reuniões da CNBB, a Igreja Católica esconde uma guerra ideológica. De um lado estão os progressistas, adeptos da teologia da libertação. De outro, os conservadores, vigilantes da ortodoxia e contrários a qualquer tipo de engajamento político do clero.
em julho de 70 e fui pregar um retiro para missionários na Amazônia. E foi muito impactante para mim, porque um missionário dizia: eu estou há 2 meses descendo o rio, andando a cavalo para chegar aqui. Umas religiosas diziam: eu estou já 20 dias de canoa descendo da selva. E assim cada um contava suas histórias. Porque em 1970 eram as comunicações muito difíceis. E eu comecei com a minha teologia moderna, alemã, científica, falando sobre Cristo, falando sobre a distinção, o Jesus histórico, o Cristo da fé, aquelas questões que a teologia aborda. E eu vi que não chegava nos olhos deles. Até que uma religiosa se levantou e disse: como é que vou pregar a ressurreição de Cristo no povo indígena que eu acompanho e que está em extinção? Outro disse: como é que eu vou pregar a mensagem de Jesus aos seringueiros expulsos pelos madeireiros, pelos que estão catando ouro naquela região, poluindo os rios? Que mensagem eu digo a eles? Eu simplesmente fiquei mudo. Eu me dei conta que a teologia que havia aprendido, católica e protestante, que eu fiz as duas teologias, era totalmente inútil para eles. Eu fiquei tão nervoso que me endureceram os músculos da garganta e não conseguia falar. Eu voltei em agosto, comecei o tratado sobre a Cristologia, sobre Cristo. E aí escrevi cada aula e no final do ano tinha o Jesus Cristo Libertador pronto. Mas sem essa experiência de choque cultural, choque existencial, me dar conta que uma coisa é a teologia europeia, erudita, ilustrada, crítica. Outra coisa é a fé do povo, que não quer saber da sofisticação da teologia, mas quer uma teologia para viver, para lhe dar esperança, para suscitar ânimo num povo que está sendo massacrado. Eu digo, aqui só pode ser uma teologia que seja libertadora. E curiosamente eu cheguei a esse tema não porque li Gustavo Gutierrez ou outros, porque eles nem estavam elaborando, nós publicamos juntos o livro. Mas aí eu me dei conta que era uma espécie de emergência do Espírito Santo, que simultaneamente no Brasil, no Peru, no Uruguai, na Bolívia, com o Guasman, que estava lá exilado, no Chile, com Ronaldo Munhoz, de repente emergiu o tema da libertação, sem que tivéssemos contato. Digo, isso não é coisa nossa. Isso é a passagem do Espírito de Deus que suscitou isso na igreja como a verdadeira missão da igreja. É uma missão religiosa, falar de Jesus, que nos traz a salvação. Mas a salvação aqui tem que ser libertação. E libertação é um tema político. Então a igreja tem, além de uma missão religiosa, uma missão social. Nos últimos anos, o Vaticano tem feito várias investidas contra a ala progressista brasileira. Muitos veem nessa ofensiva o dedo do poderoso cardeal alemão Josef Ratzinger. O cardeal Ratzinger é o prefeito do Santo Ofício, que censurou Dom Pedro Casadáliga e Frei Leonardo Boff. No Brasil, o principal aliado de Ratzinger contra os teólogos da libertação é o cardeal Dom Eugênio Salles. A metodologia, digamos assim, da teologia da libertação, nesse sentido comum do termo que é usado aqui, emprega categorias marxistas, digamos, a luta de classes, o que não é evangélico. Muitos bispos, e o cardeal do Rio de Janeiro, são bispos que prezam muito a autoridade eclesiástica, como a autoridade civil. Tais pessoas se transformam lentamente em autoritárias, têm medo. E, na verdade, o medo mostra apenas que eles têm pouca fé. Depois de silenciar os principais defensores da teologia da libertação, o Vaticano reduziu no ano passado a área de influência do arcebispo de São Paulo, cardeal Dom Paulo Evaristo Arns. O Papa dividiu a arquidiocese de São Paulo em 5 partes, limitando o trabalho progressista de Dom Paulo à região mais rica da cidade. As nomeações de bispos feitas pelo Papa João Paulo II também demonstram que a Igreja Católica no Brasil está ficando mais conservadora. Dos 100 novos bispos brasileiros, a maioria é identificada como representante da direita católica. A igreja, ela não é só propriedade do bispo, e sim do povo. Não adianta para nós chegar com discurso bonito, palavras bonitas, com teorias. A gente tem que estar perto das necessidades. Naquele momento,
todo esse povo chegava do Nordeste, do Goiás, de outros lugares, estava procurando terra. E em nome da fé que eles tinham em Jesus Cristo, eles se uniam e chegavam a conquistar a terra. Acho que foi talvez o momento onde a igreja se sentiu mais perto do povo e o povo se sentiu perto da igreja. Imagine numa cidade histórica, super conservadora, onde a igreja sempre foi aliada dos grandes. Aí vem um bispo goiano do norte do estado, hoje é Tocantins, vem, abre as portas para a participação das pessoas excluídas da cidade, excluídas do campo, e começa a colocar em prática tudo aquilo que definiu no Vaticano. Começa a desencadear uma série de ações onde os trabalhadores que eram expulsos das terras não mais admitia sair da terra onde ficou morando 30 anos, 40 anos, sem buscar os seus direitos no sindicato. E aqui pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes pregamos o Evangelho para os outros e não deixamos que esta palavra entre nas nossas vidas e nos transforme, nos dê força, e nos questione e nos converta. Pedimos perdão também, Senhor, porque nesta igreja que optou pelos pobres, pelos lavradores, e que nos pede a cada dia ser solidários com eles, e que às vezes fazemos bonitos discursos, mas nos falta ternura e compaixão muitas vezes também com o próprio povo. Dom Tomás, eu qualifico ele assim, um meteoro que surgiu e atravessou o céu, mas não o céu, a terra, né? Atravessou a terra, iluminando, orientando, fazendo as pessoas descobrir, porque aqui onde a gente vivia, aqui era o coronelismo, e a gente não tinha direito. Mulher ter direito? Nunca. E ele, a irmã Zenaide, a irmã Revi, a missão deles era despertar o direito e a liberdade na gente. Porque as mulheres tudo submissa demais, tudo achava que tinha que ser, o marido falava e elas riscava, elas iam cortando. Aqui não havia praticamente pequeno campesinato, havia um punhadinho de alguns pequenos proprietários, sitiantes, mas era uma região de latifúndios. Com o Estatuto da Terra, o que aconteceu? Quando o trabalhador rural adquire direitos, isso se volta contra eles. Por quê? Porque os fazendeiros põem para fora todo mundo. Já que pela lei eu agora tenho que pagar direitos, tenho que pagar pelos direitos de serviço, mais isso, mais aquilo, todo mundo na rua. A gente via pelas estradas, quando vinha para cá, famílias inteiras, trouxa nas costas, na cabeça, pelas estradas, aqui indo para Itaberaí, Itapuranga, aqui em Goiás, enchendo as pontas de rua, que tempo chamava pontas de rua. Então é o primeiro momento em que o povo está sendo expulso, está totalmente desorganizado. Os sindicatos são sindicatos pelegos, quase todos vendidos aos fazendeiros, ao governo subserviente. Então começa a haver todo um trabalho a partir da igreja
de oposição sindical, que ontem foi até mencionado aqui, quer dizer, de criação de sindicatos que realmente representassem, não é, essa população que estava sendo expropriada, expulsa, roubada das suas terras. E aí, pouco a pouco, com a volta da igreja, porque não só aqui em Goiás, mas em muitos lugares, sem a presença da igreja era impossível, não havia nem lugar físico, nenhum apoio, tanto que a diferença entre dioceses, como opção pelos pobres, como aqui em São Félix e outras, é muito grande do ponto de vista de organização popular. Em Goiás é um miolo mesmo da reação, né? Os latifundiários, Caiado, dominava aquilo ali. E a mudança veio não porque a igreja tomou a dianteira dizendo, olha, tá agora o direito dos trabalhadores. Eles mesmos, os trabalhadores, tomaram a frente. Eles ocuparam as terras. O leque da conscientização que a gente aprendia na igreja, você levava para outras organizações, né? Assim como falaram dos sindicatos dos trabalhadores rurais, que foi fortalecido e tal, Itaporanga teve também essa luta, e tivemos esse privilégio de ter uma equipe muito importante, muito comprometida, muito rica em Itaporanga, e que nós pudemos também trabalhar toda essa visão dentro da educação. Dentro da saúde, tivemos uma equipe de médicos que vieram de fora para trabalhar no Hospital do Fundo Rural, que hoje é a Santa Casa do Povo. Então teve toda uma luta, e essas lutas se entrelaçavam entre si. Por exemplo, o pessoal estava acampado no Mosquito, né? O Tião estava com eles aqui no Mosquito, inclusive o nosso filho mais velho, naquela época já estava grandinho, que ele nasceu por aqui. Foi com ele para lá. Eu fiquei lá na cidade, eu já estava grávida também da nossa última filha, e arrecadando os alimentos, fazendo comunicação. Alguém de muita confiança tinha que receber as falas para passar para os outros, como é que estava no acampamento. A gente arrecadava os alimentos, trazia para eles. Então toda uma rede do trabalho da saúde apoiando, do trabalho da educação apoiando. Então isso foi muito rico, né? Isso pôde consolidar essa reforma agrária. O primeiro período, as lutas pela terra em Goiás, elas foram caracteristicamente lutas de resistência na terra, por parte de quem, estimulado e apoiado pela diocese, pelas comunidades e tal, por quem já era poceiro, já morava em terra, normalmente em terra do Estado, né? E num segundo momento, ficou claro a partir da reflexão, do estudo, da formação política, que era um outro campo de formação que era muito comum, então, encontros regionais ou na diocese de formação política. Entender a questão de classes sociais, qual seria a saída, por onde se organizar. Então, isso tudo levou a um segundo momento que a partir disso, então, nós precisamos mais do que apenas resistir na terra, nós precisamos tentar conquistar a terra, porque resistir na terra aqueles que estão na terra, a maioria está fora da terra, então é preciso se organizar para a gente conquistar a terra que é nossa. E aí, através dessas reuniões, a gente passou a conhecer o Dom Tomás, ele incentivando nós, como fazia, como ocupava a terra, dando as explicações, né? Ela traz em si algo extremamente interessante, porque na perspectiva da pessoa, na perspectiva da mística, é a esperança que vai sendo colocada em ato. A esperança de um mundo novo, terra nova, homens e mulheres novos, que os próprios excluídos pegam nas suas mãos e concretizam. Atravessar a cerca
do latifúndio é também rasgar uma série de normas que foram impostas nesse estatuto jurídico de nossa sociedade, que é um grande acordo entre os grandes, para que eles convivam como se o país fosse o grande patrimônio que eles têm. Pelejando para todos os companheiros, né? E no objetivo para mim também, né? Conseguir essa terra prometida. Porque se não fosse para mim entrar nessa luta, poder no final eu não conseguir essa terra prometida, seria muito triste, né? Seria muito desagradável, como seria para mim ou qualquer um outro companheiro, né? Então, isso é uma coisa que é do passado, mas nós estamos vivendo ela no presente. O que está acontecendo com nós hoje, né? O que eu vejo é isso. O pessoal foi despejado com jagunços armados e formados lá em Minaçu. Nós descobrimos que Minaçu era um centro de formação para jagunços nas fazendas dos Caiados. E eram os melhores, matador mesmo. E o Anjo Grande deu azar porque foi a primeira experiência dos jagunços formados por lá. E foi assim um desespero, porque eles fizeram assim um despejo muito violento. Aí chegamos lá, tava aquele desespero, né? Gente chorando, e puseram fogo num montão de coisa, e do outro lado da fazenda. E aí fomos, e aí os jagunços meteram a arma no peito do Tomás. Antes, longe, né? E nós três, e eles falaram assim, vocês não dão mais um passo aí não, que a gente mata. E nós viemos para matar padre. E o Dom Tomás falou, você mata, mas mata um bispo. Aí o outro lá atrás, assim, estava escondido, falou, aí xingou lá, assim, um nome feio, falou assim, isso é uma desgraça. Se fosse lá na minha terra, eu já tinha matado esses filha da puta desses padres. Aí o cara que estava com a arma já quase no peito do Dom Tomás bateu. Eu falei, o bispo. O Dom Tomás, junto com a equipe do MST, entregou o documento para o oficial de justiça que estava lá junto com os jagunços, então era uma coisa complicada. A Fazenda Europa é uma fazenda, segundo a família Caiado, seria a fazenda histórica da família Caiado. E era uma fazenda largada, que não tinha produção, quase nada, né? Fazenda entre Goiás e Itapuranga, nesse rumo. E o MST ocupou essa fazenda, e aí entrou um processo na justiça de despejo do pessoal e tal. E na época eu já advogava, eu requeri uma inspeção judicial para dizer que a terra não tinha nada, quer dizer, o conceito cumprir a função social, agora com os trabalhadores já está cumprindo a função social, antes não dava. E eu fui para Goiás com o secretário de Justiça do Estado, comandante do 6º Batalhão de Goiás, e tentar com o oficial de Justiça, o juiz, negociar um prazo para se poder, pelo menos, colher a maior parte da produção para poder e depois sair. O compromisso era 20 dias a mais para poder colher a maior parte, e o pessoal desocupa espontaneamente, né? Isso foi a muito custo, e nessa reunião muito tensa, e o velho Leão Caiado, como é que ele disse? Eu não fui lá ainda, eu não posso ir lá.
mas eu preciso ir lá. Eu não quero mais fazer o que eu já fiz há 20 anos atrás. Eu pensava, poxa, o que será que o cara fez? Eu não sabia a história dos caiados toda, né? Mas se eu for lá, eu faço com os homens, faço com as mulheres, faço com as crianças e faço com você, seu advogado sem vergonha. Enfiou o dedo no meu nariz, oficial de justiça, procurador de justiça do estado, juiz, ninguém falou nada, todo mundo abaixou a cabeça. Isso na quinta, sexta-feira, segunda-feira o despejo, arrumou caminhões, batalhão da polícia, foi todo mundo lá para a fazenda e cedinho eu estava dentro da fazenda também. Fui lá até ajudar a carregar arroz pro pessoal. Chegou o oficial de justiça lá, já meio bêbado, talvez para criar coragem, vai cumprir a tarefa, né? E disse, cadê o doutorzinho? Velhão quer ver ele, né? Aí eu falei assim, não, tá aí para dentro. Na hora que eu cheguei lá, aí ele falou assim, ó, e a sorte que ele falou isso pra mim, né? Ele falou assim, ó, o doutor Leão tá aí na sede, tá chegando agora aqui, e ele disse que é pra eu segurar você aqui, ele quer fazer um acerto com você aqui. Eu falei, tá bom, eu tô aqui, né? E aí os trabalhadores que estavam em volta escutaram isso, né? E o que ele ia fazer, o que ele já tinha feito há 20 anos atrás, né? Aí o pessoal disse, você não sabe o que historicamente esse povo fazia aqui não, que mandava matar e o cara tinha que trazer a orelha para comprovar que o serviço estava bem feito, né? Então é isso que eles faziam. Se ele vai fazer isso com você, a gente não sabe, né? Mas agora você some daqui, né? E aí eu saí para uma estrada que não tinha que passar na próxima sede da fazenda e fui embora, né? Recolhe tua herança, retoma tua hora, o tempo que te sucede, que tua força volte a sua origem, que rufem todos os tambores e vozes caladas, que sopre os quatro ventos o fogo da esperança, se desfaça no tempo e no espaço a sentença da casa da escravidão, que se faça a libertação agora! O lavrador se educa e, de certa maneira, ele caminha para a libertação. Mas Medellín é a Conferência dos Bispos Latino-Americanos, ocorrida em 1968, que se chama Medellín porque foi na cidade de Medellín, na Colômbia. E o que caracterizou Medellín foi, primeiro, dar à Igreja da América Latina um rosto latino-americano, que antes não tinha. A segunda coisa é definir a Igreja como testemunho do projeto de Deus no mundo. Qual é o projeto de Deus? É justiça para todo mundo, é vida, é felicidade, é alegria, é libertação. Então a Igreja é para servir a isso e não para outra coisa. Só existe razão de ser de igreja quando existe um projeto de serviço à humanidade. Pronto, isso foi o... E a partir daí nasceram as pastorais sociais novas. O CIMI, em 72, no Brasil, Conselho Indigenista Missionário. Não para fazer evangelização de índio, ao contrário, para ajudar os índios a recuperarem sua cultura, a retomarem sua religião original, qualquer que ela seja, e para ser livres, ter terra, falar sua língua e serem respeitados como pessoas humanas com todo o direito de ser índios. O CIMI nasceu dessa conjuntura daquele tempo, mas o CIMI tem duas finalidades. Uma é realmente estar presente em loco,
presente nas aldeias, para sentir na pele o que os povos indígenas estão sentindo. E a outra finalidade, outro objetivo é conscientizar, sensibilizar a sociedade envolvente, em nível nacional e internacional. Quer dizer, o brasileiro e a brasileira muitas vezes não sabem o que acontece numa aldeia, ou não sabem quais são os problemas fundamentais e básicos dos próprios povos indígenas. Não sabem que eles estão correndo risco de deixar de viver, risco de vida, porque são atingidos, atacados por interesses dos fazendeiros, das mineradoras, dos madeireiros e de outras especulações de terra e por aí vai. Então, a sociedade envolvente não sabe. A sociedade envolvente, às vezes, a sociedade nacional tem uma ideia de índio, aquele que está numa aldeia, aquele arco e flecha, e está muito distante, muito longe, mas não tem essa percepção dos direitos desses povos autóctones, os primeiros habitantes dessa terra, a sua vida e sobrevivência como povo. Nesse caminho do CIMI, bom, nós fizemos antes um levantamento contando os sobreviventes desta guerra de 500 anos contra os índios. Uma das primeiras atividades foi convocar assembleias indígenas para que os índios identifiquem seus problemas e a gente saber como ajudar. E os índios no Brasil nunca se tinham encontrado, os índios do norte, os Yanomami, nunca encontrado um Caingangue no sul. Então, nessas assembleias indígenas foi uma socialização, uma identificação dos problemas comuns que eles tinham e, sobretudo, a terra invadida, a terra tomada. Conta na estatística que foram 80 milhões de índios massacrados nesses 500 anos da chamada conquista, invasão da terra. Imagina a perda que isso representa em termos de línguas, em termos de cultura, de riqueza, de beleza, de todo tipo, né? Sepultado em vista da ganância pela terra. Nessa maneira de ver o mundo e de ver a história do nosso país, de entender que aqui não houve um descobrimento, que aqui houve uma invasão, e que esse país já era ocupado por 10 milhões de povos indígenas, né? Eram mais de 1000 povos. O CIMI no ano 2000 fez um levantamento e de que existia no Brasil cerca de 1.600 povos indígenas, né? Hoje nós temos uma realidade de 305 povos apenas, então muitos foram ao longo desse processo exterminados, né? Isso precisa ser dito, isso precisa ser escrito, a historiografia brasileira precisa registrar isso. E a historiografia brasileira é a historiografia feita pelo branco. Por isso ela não contempla essa realidade e ela mascara a história, né? A nossa história é uma história construída pelo poder dominante para atender os interesses do poder dominante e, de fato, se não houver uma mudança na escrita da história, as crianças continuarão lendo que o Brasil foi descoberto, né? Continuarão sendo enganadas e o país continuará a mentir sobre suas origens.
Eu sempre digo, o Xingu teria que ter, a cor da água deveria ser vermelha, porque quanto índio foi morto aí, quantas aldeias foram simplesmente exterminadas, chacinadas ao longo dos séculos. Essa história não se conta. E se você abre os livros de história do nosso país, você não vai descobrir quase nada disso, porque é uma vergonha. E pelo contrário, a gente cultua os grandes matadores, os grandes responsáveis pelas chacinas, como vultos pátrios, bandeirantes. São verdadeiros criminosos e tem estradas, tem monumentos em honra desses criminosos aí. Aí você tem que até dobrar a língua, né? Porque vão te condenar quando você chama eles de criminosos, porque eles estão dizendo que são os desbravadores, mas mataram tudo quanto é povo indígena que encontraram pela frente. Então, aí isso é imaginário, né? Eles são os grandes e os índios são as vítimas, são silenciadas. Não se fala. Assim como o Conselho Indigenista Missionário, CIMI, ligado à Igreja Católica, criou-se também, durante a ditadura civil-militar, a Comissão Pastoral da Terra, CPT, com o objetivo de enfrentar a repressão e defender os camponeses ali onde eles eram reprimidos, no campo. A ditadura militar, há pouco a gente falava do José de Souza Martins, tinha como objetivo não único, mas principal, de quebrar a espinha dorsal dos movimentos camponeses. Eles achavam, os militares, que através das organizações no campo entraria o comunismo internacional no país. De maneira que o pessoal começou a apanhar, começou a desaparecer, começou a ser destroçado. Quando os bispos viram que esses missionários estavam levando a pior, muitos deles foram vítimas de repressão, então resolveu criar um instrumento, uma pastoral, chamada a Comissão Pastoral da Terra. O ponto de partida que vai dar na CPT e depois nas pastorais sociais foi do momento em que a equipe toda que trabalhava com Pedro lá, Casaldáliga, em São Félix, foi vítima de repressão e eles foram, inclusive, tiveram prisão domiciliar junto com o Pedro. Eles ficaram trancafiados na casa, além de interrogados, até dar um tabefe no próprio bispo e tal, né? Então foi uma situação já bastante agressiva, mas 2 deles da equipe conseguiram se safar e eles vieram embora pelo Araguaia e chegaram em Goiás Velho. Por quê? Porque Goiás Velho era a igreja irmã deles. Então aí nós nos damos conta, nessa análise, do isolamento que estávamos, certo? E que isso facilitava a repressão.
Então foi um debate longo. Como? E vem uma ideia, vem outra. E finalmente venceu uma ideia que era a seguinte: vamos tentar reunir um grupo de bispos, esses que estão mais abertos, que estão sendo também perseguidos e que estão tentando um trabalho mais popular. Vamos tentar reuni-los e colocar um desafio para fazer uma análise da realidade brasileira em conjunto. Então, no início de 73, nós saímos, uma comitiva ali de Goiás, com Dom Tomás, dentro de um Fusca, e fomos andar pelo Nordeste, e depois andamos o país para poder conseguir reunir esse grupo de bispos. Dessa reunião dos bispos, saiu uma decisão de fazer uns documentos sobre a realidade, e documentos que tivessem ver, julgar e agir, portanto, documentos de compromisso. Na verdade, foram publicados do Nordeste, Ouvi o Clamor do Meu Povo, Vi o Clamor do Meu Povo, o nosso aqui, que é Marginalização de um Povo, Grito das Igrejas, e sai, o último que sai, infelizmente só esses 3, é o Ijuca Pirama, o índio, aquele que deve morrer, e que é escrito aqui, né, e é assumido por bispos e missionários na área indígena. Como dizia o José de Souza Martins, nós saímos do cativeiro das pessoas e entramos no cativeiro da terra. Ou seja, como os capitalistas não conseguiram manter a escravidão das pessoas, eles se obrigaram a libertar o trabalho escravo, até porque a maioria dos escravos estavam fugindo. Porém, eles nos impuseram uma lei de terras, a Lei 601 de 1850, que aprisionou a terra ao transformá-la em propriedade privada apenas daqueles que tivessem dinheiro, portanto capital, para comprá-la da coroa e registrá-la de forma privada. E aí então esteve o batistério do latifúndio. Ou seja, no Brasil o latifúndio, leia-se grande propriedade, nasceu por uma determinação jurídica, né, da lei de terras. E ao longo do século XX, quando depois vieram para cá, para substituir a mão de obra escrava, os camponeses europeus, e se misturaram com os camponeses resultante da miscigenação e da mestiçagem que houve no nosso território, durante todo o século XX, foi uma disputa permanente do território, da terra, daí entre os camponeses e os capitalistas que queriam ampliar cada vez mais as suas propriedades privadas. Né? E os dois símbolos dessa luta que durou um século foi, lá no início, a luta de Canudos, porque foram os primeiros camponeses que no sertão nordestino se insurgem contra a lei de terras, e eles só queriam terra para trabalhar, até as ligas camponesas em 64, que ao ganhar mais força na sua forma de luta, de organizar os camponeses, ocupar engenhos, ocupar terra e defender a palavra de ordem, reforma agrária, na lei ou na marra, porque não havia nenhuma lei de reforma agrária, eles foram derrotados a mano militar. Ou seja, as elites, os capitalistas brasileiros, para não ter que ceder a terra aos camponeses, apelaram com apoio econômico e militar dos Estados Unidos para uma ditadura militar que durou 21 anos. As perseguições e violências sofridas por pessoas ligadas às causas sociais eram constantes. Documentos confidenciais dos órgãos da ditadura militar de 1976 e 1977 revelam como eram vigiados o clero, os leigos e os camponeses em Goiás pela repressão. Em um desses documentos, com o título Referência às Ligas Camponesas, Atuação da Esquerda Clerical, dizia que Dom Tomás Balduino
agia para infelicidade da nação, junto aos sindicatos dos trabalhadores, contra a ordem e o sossego da sociedade, e que estariam tomando os lugares deixados pelas Ligas Camponesas de Francisco Julião e da Associação dos Trabalhadores de José Porfírio de Souza, das lutas de Trombas e Formoso. Então, se você for olhar hoje, praticamente todo aquele trabalhinho de formiguinha que eles faziam na clandestinidade, com o nome de SEBS, ou de grupo de família, ou de pastoral daqui ou de acolá, todo esse trabalho se metamorfoseia e, com o ascenso da luta de massa, ele vai se transformando em sindicatos combativos, em movimentos sociais como o MST, o Movimento dos Atingidos de Barragem, o Movimento das Agricultoras. A missão pastoral da terra, assim como o Conselho Indigenista Missionário, foi então buscando os instrumentos de ajuda. Um deles, falando assim da pastoral da terra, o instrumento jurídico. Os fazendeiros armavam os pistoleiros e afugentavam os indígenas. Ou então, se ele quisesse usar da violência, ele ia no tribunal e conseguia aterrar. E a polícia fazia o serviço dos pistoleiros. Não tinha muita diferença. Aí a CPT criou um grupo de advogados. Os advogados também levaram a pior. Alguns deles foram assassinados. Então sucedeu uma coisa estranha, nova, completamente de surpresa no nosso país, que um pequeno poceiro ganhar a causa contra um grande fazendeiro. Esse padre Henri, que está em Xinguara, francês, advogado, missionário dominicano, padre, ele já colocou o fazendeiro na cadeia. Nós tivemos muita dificuldade aqui. Primeiro porque saindo da ditadura militar e uma perseguição desenfreada aos comunistas na região, meu pai, junto com outras lideranças, também começaram a ser perseguidos, né? Aí juntava o latifúndio de um lado e a questão política de outro. Então, quando foi em 1980, teve uma participação muito forte no Sindicato de Conceição do Araguaia e as lideranças da região foram se firmando. E meu pai começou a jogar um papel um pouco que regional também. Quando foi em 82, ele disputou a prefeitura de Rio Maria e em 85 ele foi assassinado. É uma época que, por exemplo, depois que você começa a estudar e compreender as coisas, você percebe que há uma ligação muito forte, né? A UDR no estado de Goiás dava suporte no estado do Pará, então essa relação ela foi se afinando dos fazendeiros e mapeando as lideranças, né? Então, a primeira liderança camponesa aqui que eu me lembro que foi assassinada foi o Gringo, que era da mesma chapa do meu pai em 80, no Sindicato de Conceição do Araguaia. Eles eram amigos e tinha uma militância junto no sindicato. Mas depois meu pai foi assassinado em 85. No caso do João Canuto, foi uma morte terrível porque estavam envolvidos 3 prefeitos, né? E muitos empresários na área de agropecuária, mas também médicos. Até um vice-prefeito da cidade estava envolvido em reuniões, porque eles faziam reuniões públicas para definir mortes. E os caras que assassinaram os irmãos Canuto, com os irmãos Canutos algemados, né, que eles, para executar, diziam que ia matar eles e voltava para me buscar, que eu seria o próximo que eles iam pegar. E eu hoje, por exemplo, estou aqui em São Paulo, daqui vou voltar para Belém, mas para mim viver naquela terra, eu sei que vai ser difícil, porque os pistoleiros lá, o latifúndio, está muito bem organizado. Às vezes tem hora que eu nem gosto de lembrar do que eu já passei.
Eu sei que é difícil. Quero lembrar com paixão o companheiro Expedito, poeta sindicalista, deixou seus versos escritos. Fruto das comunidades, o latifúndio com maldade, tentou sufocar seu grito. Um grito de liberdade, nenhuma força calará. Por de todo sangue Marte, a vida renascerá. João Canuto e outros mais plantaram justiça e paz, e com certeza vão brotar. Au monde entier, Geronimo Alves de Amorim, del 94 até 1999, ele tinha 2 mandatos de prisão decretados nesta região. Só que nunca esses mandatos de prisão foram cumpridos neste estado. Ele passava ostensivamente na sua Mitsubishi, já tinha isso nos anos 97, 6, com suas seguranças no posto de polícia que estava perto daqui, passava. E o pessoal nunca pararam ele. Aqui, se a gente for avaliar, na época havia uma organização criminosa. E se a gente for, não era só local, né? A UDR, ela teve, quando você para estudar e conhece um pouco a complexidade disso, era uma organização paramilitar e que agia no Brasil inteiro, né? Então, as pessoas que planejaram o crime podem não ser as mesmas, mas a organização é a mesma. Se a gente for avaliar a conexão entre pessoas que teve num crime e que teve no outro e que continua aqui, né? Muitos deles nem chegaram a ser investigados, né? Agenciador de pistoleiro, né? Tem pessoas que vivem há 20 anos aqui fazendo isso. O nome não aparece em nenhum inquérito. A UDR representa uma iniciativa militar em substituição ao fato de que o governo deixa de ser militar, o Estado deixa de ser militar. Então, como anteriormente os grandes proprietários da terra se uniam aos militares e aí levavam adiante o seu processo de garantia de privilégio, quando cai a ditadura, mais ou menos cai a ditadura, se instala a democracia, os grandes proprietários de terra perdem um instrumento que eles utilizavam até então, que era a ditadura militar. Então eles constituem a UDR praticamente como uma resposta a essa necessidade que eles tinham de ter um aliado militar. Como é que o senhor explica esse crescimento tão rápido da UDR que o senhor mesmo acabou de expor? Será que a UDR não via, no regime militar, ela não via problemas para os produtores rurais? Ela tinha a sua representação no governo, nos interesses que estavam no poder. De repente, o país passou por uma fase mais democrática, de maior participação popular. A UDR perdeu, talvez, aquela representação tão forte que tinha no regime militar, onde a reforma agrária não era tocada, e ela aí sentiu necessidade de se organizar e vir à tona, lutar por seus interesses? Não teria sido isso que aconteceu com a UDR? De maneira nenhuma. Nós estamos queixando de uma política agrícola e de uma política agrária neste país há mais de 15 anos. E por que só agora? Só agora, no final do regime militar, alguns meses depois da posse de um governo civil, ela apareceu? Ela apareceu exatamente em maio de 85. Aí que ela apareceu. Quando a classe produtora rural recebeu uma proposta de Plano Nacional de Reforma Agrária, feito pelo MIRAD, pelo INCRA,
pela CPT e pela Associação Brasileira de Reforma Agrária. Vejam os senhores, entidades que nunca produziram neste país e que estavam lá sentados à mesa e descrevendo o Plano Nacional de Reforma Agrária. Foi nessa hora, quando realmente faziam ali um plano nacional punitivo ao produtor rural, confiscatório, ideológico, nós realmente levantamos contra aquilo e constituímos a nossa entidade. Formada por 8 municípios, a Diocese de Conceição do Araguaia, no Pará, é um dos mais importantes redutos da ala progressista. Aqui a igreja entrou com tudo na guerra fundiária. Com a ajuda da Pastoral da Terra, mais de 17 mil famílias conseguiram um pedaço de terra na Diocese de Conceição do Araguaia. O fazendeiro Francisco Rabelo é dono de 4.300 hectares, metade dos quais ocupados por poceiros. A área invadida está em processo de desapropriação. Antônio das Mortes, procura Antônio das Mortes. Aqui, ó, quero mostrar pra vocês que aqui é capim, ó. Aqui, ó. Isso aqui já é capim pra lá. Então, estão fazendo roça dentro do meu capim. Não, isso aqui não é capim, isso aqui foi de... Deixa eu falar, de capim. Então, aí, vocês estão vendo o capim colonhão na beira aqui, ó. Agora, a propriedade é minha, eu não preciso fazer cerca. Se não derruba isso aqui, o gado não passa por lá de lá. O jeito mais fácil que o povo fala é matando aí. Eu fui obrigado a contratar homens para defender minha propriedade. O arquivo de fotos da Comissão Pastoral da Terra é um verdadeiro álbum de cadáveres. Jurando em 10 igrejas. Só na Diocese de Conceição, nos últimos 10 anos, morreram 170 pessoas, entre sem terras e pistoleiros. Realmente morreram muitas pessoas em atritos aqui de terra e o ato de pistolagem é um problema, como diz, quem está com a sua terra, ele quer defender, porque a nossa lei está lá, direito de propriedade. O sul do Pará tem uma tradição de revoltas populares. Em 1972, foi palco da guerrilha do Araguaia. E na atual guerra no campo, os religiosos estão na mira dos pistoleiros. A irmã Adelaide Molinari pertencia à Ordem das Filhas do Amor Divino. A irmã foi assassinada em 85, quando conversava com o líder sindical na rodoviária de Eldorado. O padre Josimo Moraes Tavares foi assassinado em 86 e virou o mártir do Sem Terra. Quem matou o padre Josimo foi Geraldo Rodrigues da Costa, num dos poucos casos em que o pistoleiro foi condenado. Há cerca de um mês, o senhor enviou para a Folha de São Paulo um conjunto assim de mais ou menos umas 200 páginas com cópias de inquéritos policiais e contra o padre Josimo Moraes Tavares, que foi assassinado dia 10 de maio em Imperatriz, Maranhão. Eu pergunto, por que esse interesse específico da UDR no padre Josimo? Como é que o senhor vê do ponto de vista ético, quer dizer, o senhor é médico e preza muito a ética, com certeza, ou seja, mandar documentos contra a memória de uma pessoa que já está morta, que não tem condições de se defender? A UDR veio para abortar a violência no campo, que estava sendo deflagrada naquela hora, principalmente no estado de Goiás, na região do Bico Papagaio. A nossa luta sempre foi limpa, clara e nunca acusamos ninguém sem documento. Mas o senhor mesmo, como jornalista, o senhor viu o quanto foi assacado, o quanto mentiram contra a nossa entidade quando morreu o padre Josimo. O senhor mesmo viu que isso foi manchete de vários jornais, dizendo que a UDR era partícipe ou era mandante daquele crime. E que quando foi levantada a causa e o porquê que aquele homem foi assassinado, que o senhor sabe muito bem, que isso é motivo de um levantamento da Polícia Federal. O senhor justifica a morte do padre Josimo? Eu não justifico, porque a UDR não justifica ato de violência, porque se ela veio para abortar o que queriam desencadear em Goiás, que era uma verdadeira luta de classe, nós nunca achamos que é por aí que se resolve um problema nesse país. Agora, saíram com esse homem como sendo um mártir e que nós, produtores rurais, tínhamos sido os mandantes desse homem. Então nós mostramos à sociedade de que esse homem também não era nada daquilo que eles estavam dizendo.
que esse homem tinha um mandato de prisão preventiva. O senhor considera ético mandar isso sem que a justiça tenha se pronunciado? O senhor considera para ético, os jornais? o senhor considera ético assacar contra uma entidade sem nada ter provado, meu senhor? O senhor considera ético denegrir a imagem de uma classe sem prova nenhuma? E denegrir a pessoa de um defunto, de uma pessoa que já foi morta? Não, mas ninguém está denegrindo. Nós estamos simplesmente levando ao conhecimento da sociedade o seu currículo vitae e a sua vida pregressa. E o senhor considera isso ético? Certo? Ético? Não, eu acho que a verdade tem que vir à tona. Doa em quem doer, meu senhor. Certo? A verdade não pode ser encoberta. Os processos, os crimes, não podem ficar restritos às delegacias e aos fóruns. Tem que chegar ao conhecimento da sociedade. Esse homem, com o passado que teve, ele não pode ser canonizado neste país como sendo mártir. Certo? Acho que a morte do Josimo foi um momento importante para se dar em conta, pela repercussão mundial que teve, para se dar em conta a UDR, que estava atrás de todos estes, se dar conta de que não era tão fácil continuar matando o padre, porque de fato durante muito tempo não teve assim assassinatos diretos, até que depois a Dorothy, irmã Dorothy, também foi atingida. Nos últimos anos, 65 sindicalistas foram assassinados no Brasil, com o objetivo de inibir a luta, silenciar as vozes que se levantam contra os arroxos salariais e a precarização dos direitos. 9 vezes vieram aqui para matar nativos pistoleiros. Na 10ª vez que conseguiram matar. A gente estava no sindicato à boquinha da noite, cuidando de algumas coisas lá que tinha que fazer. Saímos juntos, fomos para casa e o nativo retornou lá para pegar um companheiro que tinha ficado, para ir até a cidade de Séries, levar algumas roupas para alguém da família que estava no hospital. Quando ele encostou na porta, o companheiro que estava no sindicato tinha saído, estava próximo por ali, mas não estava no sindicato. Com isso, o pistoleiro já estava seguindo, conforme já vinha seguindo outras vezes, ele não sabia. Chegou e aproveitou ele, deu 5 tiros na porta do sindicato e lá ele faleceu. Na hora passou um dos mandantes, que a gente não sabia, né, no momento, e olhou lá ainda, bem de pertinho, e falou: Cruz, a pessoa tem coragem de fazer uma coisa dessa? E fez essa exclamação e foi embora. Depois a gente veio saber que ele era um dos mandantes que tinha mandado matar. Foi lá para conferir se tinha matado mesmo. Segundo o pistoleiro Júlio Santana, nativo da Natividade deveria morrer porque o prefeito da época, Roberto Pascoal Liégio, se dizia incomodado com a influência política de Nativo na região e temia pelas eleições de 1988. Em 1996, o prefeito Roberto Pascoal Liégio foi julgado como mandante do crime e foi absolvido. O advogado Geraldo Reis e o fazendeiro Genésio Pereira da Silva foram condenados a 13 anos de prisão, porém nunca cumpriram pena. Geraldo Reis foi eleito em 1988 como prefeito de Carmo do Rio Verde. Roberto Pascoal Liégio assumiu a prefeitura novamente em 1997. Já o pistoleiro que matou Nativo assassinou outras 492 pessoas no Brasil a mando do latifúndio. A gente perdeu muita coisa, né? A gente perdeu a convivência, né? Que a gente tinha, né? Como esposo, como companheiro, como pai dos meninos. Porque a gente planeja uma coisa, né? Sonha sempre melhorar, né? E aí vem de repente, acontece muito assim, é uma perda muito grande, né, pra gente. Como pro meu esposo, como companheiro, e como as crianças, né, como ficar sem o pai. Né? Porque não é fácil, né? As crianças ficar sem pai, porque tinha tudo naquele pai, né? Porque ele era um paizão dos meninos. Ele era muito legal. A miniatura do carro
hoje surge um clamor bem claro. Esse processo deve alcançar os mandantes e não apenas um pobre pistoleiro. Se fazem tanto alarde da justiça, é hora que ela apareça e não se encurve e não se torne conivente com o desmantelo de nossa sociedade, de nossas comunidades e nossas famílias. Mas a coisa que eu acho mais bonita nesse momento, e por aí queria terminar, é que o grão está produzindo frutos. Aqui tem vários representantes de assentamentos, acampamentos, vieram porque sabem do valor desse pioneirismo do Chicão, abrindo essa picada difícil nesse cipual de injustiça do latifúndio, que já está havendo a vida aí. Quantos assentamentos se firmando, produzindo, melhorando, o pessoal se reunindo, estudando, procurando entender o que é reforma agrária e viver como um testemunho de comunhão com a Mãe Terra. Nós precisamos dar esse testemunho, até para aqueles latifundiários, ou então aqueles grandes produtores da soja, destruidores dos nossos cerrados, que a convivência com a terra é outra coisa, é outra coisa. Isso está acontecendo não só aqui na Diocese de Goiás, mas em todo o país. O pessoal está valorizando a reforma agrária, está dando valor ao homem e à mulher da terra, estão apoiando a marcha dos trabalhadores sem terra. Isso é o fruto. O grão de trigo já caiu, morreu, foi martirizado, foi pisado, sofreu toda sorte de injustiça, desde os primeiros negros que aqui chegaram, desde os sertanejos de Canudos e os índios massacrados, e agora começa a Luizia a produzir fruto. É isso que eu queria celebrar com você, Chicão, aqui, porque você também está convencido disso que está acontecendo. Basta abrir os jornais, basta ligar o rádio, a televisão, a gente está vendo que chegou a hora do homem e da mulher da terra. Viva essa hora, viva essa terra nova, essa terra de Deus, terra dos irmãos. Repartir a terra para repartir o pão. Vamos dizer, repartir a terra para repartir o pão. Maldito latifúndio! Maldito latifúndio! Dom Tomás Balduino disse um dia que seus 92 anos vividos seriam insuficientes para tantas coisas ainda a serem feitas.
Primeiramente, eu trouxe um presente de Dom Tomás para você. Aqui, uma estola que ele utilizou quando celebrava a missa, né? Dom Tomás não morreu, né? Dom Tomás encantou, não é? E que não cabe, não é? Não cabe em vídeo nenhum, não cabe em filme nenhum, não cabe em livro nenhum, porque ele é maior, né? Foi maior do que todos esses instrumentos que nós teremos para fazer com que essas ideias continuem sendo veiculadas, né? Eu gostei muito, né? Pus até no último livro que escrevi o prefácio, o texto que o Pedro Tierra escreveu, né? Logo depois da morte dele, né? E gostei de como ele terminou, né? Quer dizer, Tomás era um bispo do sertão, né? E no sertão tem gente que não se rende nunca. Essa face da igreja, que teve a coragem, que teve Tomás, Pedro, Alano, Dom Celso Pereira, Hélder Câmara, Dom Valdir Calheiros, Fragoso no Ceará, Dom Paulo Evaristo em São Paulo, os Loscheider, né, lá do sul, Dom José Brandão, né, em Sergipe. Essas pessoas desempenharam um papel de inestimável valor na organização e na interligação das lutas dos trabalhadores da cidade e do campo na resistência ao regime militar. A democracia brasileira deve isso a eles, porque essa foi uma experiência talvez a mais fecunda em 500 anos de presença da Igreja Católica no Brasil. Me alegro de ter participado com o Dom Tomás todo esse tempo, toda essa luta, e ter conseguido realmente os objetivos, porque ficou bem claro, basta dizer que o município de Goiás hoje tem o maior número de assentamentos proporcionalmente de todo o Brasil. São 24 assentamentos. Isso para nós foi uma grande vitória. Só porque o homem que estava nas periferias da cidade
cidade e que tinham vindo da roça, despejados da roça, voltou para a roça e conquistou a sua terra. Essa foi a nossa luta. A reforma agrária, muitos pensam que é tomar a terra dos outros. Na realidade, é distribuir a terra para aqueles que precisam, que trabalham na terra. Esse é o princípio nosso. Então, essa luta realmente valeu a pena. Eu acho que Dom Tomás é admirável, a sua inteligência, a sua sabedoria, a sua retidão, a sua firmeza, principalmente em enfrentar até armas de jagunços, ele chegou a enfrentar. Mas ainda ameaças ao seu aviãozinho e outras ameaças também. Realmente Dom Tomás tem uma grande inspiração ainda para continuar essa ação, não só aqui em Goiás, mas que se esparrame para toda a parte da América Latina, principalmente. Dom Tomás, Dom Pedro e outros bispos passarão para a história do Brasil. Será impossível não recordar essas grandes figuras. Nós recordamos Dom Luciano, por exemplo, recordamos o Dom Aloísio, recordamos o Dom Helder. E no futuro recordaremos também Tomás, recordaremos Pedro, como homens de igreja, como bispos que tentaram compreender a realidade das comunidades, a realidade do povo e souberam tomar posições. Creio que se deve muito a Dom Tomás e a Dom Pedro e Dom Tomás, a criação da CPT, o CIMI, que tiveram e têm uma importância muito grande. O Espírito Santo, Deus suscitou na nossa igreja grandes homens, também grandes mulheres. Que esses homens é que apareceram mais. Mas o trabalho feito por homens e mulheres, leigos e leigas, que não apareceram e que talvez a gente nunca vai saber, que foi decisivo também no tempo da ditadura, mas eles apareceram porque eles foram aqueles que puderam clamar no deserto da violência. E homens como Dom Balduino, que transformam a sua atividade prática numa forma superior de caridade, uma forma superior de política, de solidariedade e de construção na defesa dos índios, na defesa dos sem terra, na defesa dos movimentos sociais, são figuras marcantes e indispensáveis na construção de um projeto nacional, na construção de um processo civilizatório avançado. É isso que Balduino representa para mim, um exemplo, um norte, um caminho a ser seguido. Ele me disse uma vez, o Darcy Ribeiro, olha, os índios foram muito acolhidos pela igreja, mas a igreja olhava os índios de cima para baixo. Agora, nós estamos vendo isso com o CIMI, com Dom Tomás. Este ama verdadeiramente os índios. E o Tomás é de um autocontrole, de uma capacidade, né? O máximo que você vê, que eu já vi Dom Tomás nervoso, era fazendo assim na cabeça. Era o gesto mais... Quando faz isso, ele diz assim, ele está muito nervoso. Um dos grandes mestres, né? Um dos grandes, eu diria, santos, né? Profetas, que eu tenho no coração, né? Dom Tomás. E se, naturalmente, não vai dar para eu ajudar para canonizá-lo, né? Eu já estou indo também, né? Quando da prisão do padre Josimo, houve uma aglomeração enorme de trabalhadores. Naquela época você tinha o Jetate, os helicópteros de Jetate voando em cima, os militares olhando aquilo tudo. E de repente, um sujeito, um Volks, entra em cima da multidão. Quando eu olho, o povo cerca, né? Aquela massa, então fecha em cima do Volks. E o Dom Tomás voa em cima do volante para segurar o volante do cara. E começa a segurar o volante do cara. Eu falei, Tomás, o que está fazendo? Ela Tomás solta e agacha. Eu falei, Tomás, o que está fazendo? Estou tentando desviar o pneu do carro. Eu não tinha tanto conhecimento com o Dom Tomás. Eu fiquei maravilhado. Eu falei, nossa, esse aqui é bispo.
Esse cara é bom, esse cara é bom, esse cara é pra valer. E o próprio Dom Tomás que conta que um dia que ele era piloto, disse que ele teve que fazer um pouso forçado numa fazenda na Ilha do Bananal. Diz que desceu, eu tive que baixar aqui, não tem problema não. Diz que o gerente falou, aqui todo mundo pode pousar, menos um tal de Dom Tomás. Meu nome civil é Paulo. Na ordem, no meu tempo, usava trocar de nome para começar uma nova vida, um novo batismo, né? Então me deram o nome de Tomás, por causa de Tomás de Aquino, achando que eu ia dar uma contribuição teológica, né? Doce ilusão, né? Bom, Dom Tomás, você é um irmão meu, mas muito mais. Irmãos dos sofredores, dos homens do campo, dos indígenas, dos esquecidos e invisíveis. Você esteve sempre do lado deles, arriscou a tua vida, pegou teu aviãozinho, foi descobrir lá do interior da floresta. Você entregou o melhor da tua sabedoria. Você foi filósofo, foi teólogo, foi linguista, foi antropólogo. Tudo isso não conta para você. O que conta é o ser humano, na sua tragédia, no seu sofrimento. E aí você estava. E continua estando. Eu diria que... não sei se é o medo, mas que o grande medo, tentando intuir, tentando interpretar o Tomás, o grande medo dele, a grande torcida dele para que não aconteça, é que a caminhada se torne irreversível. É que a caminhada, tanto da Igreja de Goiás, quanto da Igreja junto aos pobres, que ela continue. Mas a minha grande satisfação foi que quando Dom Tomás estava deixando a Diocese de Goiás, entregando para Dom Eugênio, eu tive que fazer um trabalho em todos os assentamentos da cidade de Goiás, e nessa época foi pela prefeitura. Eu estava na Secretaria de Educação, e para minha satisfação, aqueles meninos que eu vi passando fome nas periferias da cidade, com seus pais, hoje estavam crescidos, e era dono de uma dessas posses. Em quase todos os assentamentos que eu fui, tinha um desses meninos, que era criança naquela época, agora rapazes. E para minha satisfação eu vi linguiça enrolada no varal, muita mandioca plantada no quintal, muita fartura, enfim. Vaca, queijo. A situação havia mudado, né? Havia tido uma transformação. Era o Concílio Vaticano II que, através da Diocese de Goiás, se materializava. A nossa melhor forma de homenagear Dom Tomás Balduino é continuar lutando por aquilo que ele dedicou a sua vida. Ele morreu convicto, né, da sua dedicação, da sua vida a essa causa. E feliz. Dom Tomás morreu feliz. Como se fosse aquele sujeito, ó, valeu a pena ter passado por aí. E o melhor foi guardado, a hora que já soou, novo céu e nova terra, primavera começou.
novo céu e nova terra, primavera começou. Eles que são o novo céu, né? Eles que são a primavera, trabalhadores rurais. Peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria. Eu só peço a Deus justiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face, se já fui machucado brutalmente. Eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente. É um monstro grande, pisa forte, toda a pobre inocência dessa gente. Só peço a Deus que a mentira não me seja indiferente. Se um só traidor tem mais poder que um povo, e esse povo não esqueça facilmente. Eu só peço a Deus futuro não me seja indiferente, sem ter que fugir desenganado, pra viver uma cultura diferente.